Oi, meu nome é Renato Dutra Pereira Filho, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O objetivo deste vídeo tutorial é apresentar a funcionalidade da aplicação de planilha eletrônica do conjunto do Office, o Microsoft Excel. O Excel é uma aplicação de planilha, na realidade, e nós entendemos como planilha eletrônica uma aplicação onde o intuito é a realização de cálculos automáticos. Quanto maior for a quantidade de cálculos aritméticos que forem ser executados, maior vai ser a utilidade da planilha eletrônica. Desde a primeira planilha eletrônica, desde a primeira aplicação, de planilha eletrônica, o VisiCalc, que foi desenvolvido para o computador Apple em final da década de 70, o conceito de planilha está associado àquela ideia do jogo de batalha naval. Então nós temos a localização de uma célula de planilha no encontro de colunas e linhas. As colunas são identificadas por letras e as linhas são identificadas por números. No encontro da coluna com a linha, se tem a célula de planilha. Então, por exemplo, quando eu venho aqui na posição C2, tá certo? No momento que eu quiser preencher um valor aqui, vamos colocar, por exemplo, um valor de 10. Automaticamente, esse valor fica associado a uma posição da planilha, que é a posição C2. Se eu quero fazer uma operação matemática com esse número, basta, por exemplo, eu inserir o sinal de atribuição, o sinal de igual, e colocar uma fórmula envolvendo C2 e não 10. Então, a maior dificuldade, por incrível que pareça, das pessoas que começam a trabalhar com planilha eletrônica, está associada à ideia de que elas têm que se referenciar àquela posição. No início, há muitos anos, quando não se tinha mouse, necessariamente tinha que se digitar C2 aqui. Agora a gente pode ir lá, clicar no valor, na posição, e realizar a operação. Vou multiplicar, por exemplo, por 3,5. Então, eu fiz uma operação bem simples, um exemplo muito trivial a respeito de como fazer a referência à célula. Nosso intuito é fazer aplicações. Apaguei, cliquei e dei delete nos valores. Vou fazer um exemplo bem simples. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um conjunto de estudantes e eu preciso calcular a média. Então eu tenho a nota na primeira prova e tenho a nota na segunda prova e eu quero calcular a média aritmética. Então, aqui eu vou voltar, colocando espaço. Bom, primeira coisa, as pessoas têm o hábito de acertar a coluna manualmente assim. É muito mais prático vir com o mouse e clicar 2 vezes aqui em cima e a aplicação já acerta a largura automaticamente conforme o texto. Então vamos criar alguns estudantes fictícios rapidamente aqui. Vamos criar o Renato, vamos criar o José, vamos criar a Fernanda e vamos criar a Maria. São exemplos fictícios. E aí, eu vou colocar as notas aqui. 6,5, 7,2, 7 e 9,5. A nota 2, 7,5, 8, 9, gerando as notas aleatoriamente. E 10. A Maria é a melhor aluna da turma, parece.
Eu vou calcular a média aritmética, então sem usar a função média, certo? Que o Excel tem funções embutidas que permitem rapidamente a gente calcular a média. Então, eu vou colocar um parênteses, vai ser B2 mais C2 dividido por 2. A grande vantagem do uso da planilha é que eu posso pegar isso aqui e simplesmente arrastar aqui para baixo e ele já vai calcular as médias automaticamente. Então isso aqui implica necessariamente, ou a consequência disso é que a gente reduz absurdamente o tempo de desenvolvimento das aplicações. Bom, no momento em que a gente queira realizar mais um aluno, por exemplo, o aluno Daniel, certo? Vou colocar aqui, ele ficou com 6 na primeira prova e 8 na segunda. Veja que a planilha já tem uma certa inteligência, entre aspas, e ela já identifica que eu preenchendo as células contíguas, que ela vai pegar e aplicar a fórmula aqui embaixo a respeito disso. Vamos imaginar que eu quisesse fazer um gráfico para acompanhar as notas dos alunos. Então, eu venho no menu Inserir, e aí a gente tem aqui a opção dos gráficos. Então, necessariamente eu vou marcar, eu quero identificar os estudantes e as suas, e vou usar o botão Ctrl, para fazer a seleção múltipla, tá certo? Então, eu marquei a coluna com os nomes, marquei a coluna com as notas, e agora eu vou inserir um gráfico. Eu quero ver todos os gráficos, ele vai me recomendar aqui alguns gráficos, tá certo? Então, vejam que o gráfico que eu quero fazer é o gráfico de colunas, está aqui, escolhido, vou dar OK. E ele já, automaticamente, já me faz o gráfico de colunas, identificando cada estudante e a nota de cada um. Bom, agora vamos imaginar que nós, em vez de termos uma média aritmética, nós tivéssemos uma média ponderada. Que o peso da primeira nota fosse 2 e o peso da segunda nota, da segunda avaliação, fosse 3. Então, a média ponderada seria feita assim. A parênteses, 6,5 vezes 2, mais 7,5 vezes 3, dividido pela soma dos pesos, que seria 5. Então, do mesmo jeito, eu clico e arrasto e eu tenho a média ponderada para esses pesos. Agora, fazendo desse jeito, toda vez que eu quiser alterar os pesos, eu vou ter que alterar necessariamente dentro da fórmula. Então seria interessante que eu tivesse os pesos colocados em células à parte na planilha. Eu vou colocar peso 1 e peso 2. O peso 1 foi 2 pontos e o peso 2 foi 3 pontos. Então vou apagar os valores aqui. Esse exemplo vai ser útil para mostrar uma ferramenta muito útil. Então, de novo, eu vou colocar aqui a nota 1, B2, vezes a célula do peso 1, mais C2, que foi a segunda nota, vezes o peso 2, dividido pela soma dos pesos. Agora, observe bem. Quando eu clicar e arrastar para baixo, há um erro. Divisão por zero. Por quê? Porque a planilha está usando o conceito de referência relativa. Quando eu cliquei e arrastei para baixo, observe a fórmula se transformou em B3. B3 tem um valor, sem problema.
vezes H2. Aí está o problema. H2 está vazio aqui, ó. Então, vai dar 0 mais C3, eu tenho valor, vezes J2, J2 eu não tenho valor, dividido pela soma de H2 mais J2. H2 mais J2 é 0, por isso que dá divisão por 0. Para evitar esse tipo de problema, a gente troca o que se chama de referência relativa por referência absoluta. O que é a referência absoluta? A referência absoluta é o uso de um fixador, de uma âncora, na célula que não vai variar quando eu arrastar para baixo copiando. Então, nesse caso, são os pesos. Para isso, a gente coloca dólar, sinal de dólar, na frente da célula, da fórmula, que não vai necessariamente modificar. Observe que a gente tem 2 dólares, um na frente da coluna e um na frente da linha. Então, eu tenho aqui, eu substituo na célula errada, né? Eu substituo na fórmula que já tinha um erro, né? Estava fixando errado. É muito bom quando acontecem esses erros. Agora está correto. Então, agora, se eu arrastar para baixo, os pesos vão ficar fixos, não mudam nas fórmulas. Isso é o que a gente chama de referência absoluta em planilha eletrônica. Isso é muito usado quando, por exemplo, a gente necessita fazer uma conversão de unidades para uma sucessão de valores, quando o fator de conversão ele é fixo. Esse é um exemplo. Bom, esse foi nosso primeiro e rápido vídeo a respeito do uso do Excel. Mostrei uma aplicação bem simples. Para salvar a planilha, basta vir em arquivo e salvar. Escolher a pasta, salvar a pasta. A gente pode salvar na nuvem, né? A gente pode salvar localmente neste PC, a gente pode acionar um lugar, ou a gente pode procurar onde vai salvar. Ele custou achar a minha ferramenta de nuvem porque ele teve que se conectar no meu OneDrive para fazer salvar. Então ele vai salvar no OneDrive. Eu vou colocar exemplo 1 tutorial de Excel em vídeo. Salvar. Ele vai salvar na nuvem. Bom, esses arquivos desses materiais estarão disponíveis no blog rdpf.wordpress.com. Muito obrigado.